Para nós refletirmos hoje, como sempre, do Livro dos Espíritos, trazer aqui a questão 924. Ela se encontra no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, Felicidade e Infelicidade Relativas, onde Kardec pergunta aos espíritos: há males que são independentes da maneira de agir e que atingem um homem mais justo? Não há algum meio de se preservar deles, desse mal? Então aqui ele pergunta que aquela pessoa que a gente conhece, que é muito boa, muito justo, que procura sempre agir de maneira correta na vida, ao menos aos nossos olhos, por que de uma maneira ou de outra atinge essa pessoa algum mal? Essa é a pergunta. E também, se não há algum meio de preservar deles, Kardec pergunta aos espíritos. Então eles respondem: nesse caso, a pessoa, deve se resignar e suportá-los, os males, sem murmurar, se quiser progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que ele dá a esperança de um futuro melhor, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então eles respondem a importância da resignação para quem sofre de algum mal, resumindo, quase todos nós, indiferente da idoneidade da pessoa, da criatura, né? Para quê? Suportando-nos sem murmurar, assim conseguimos progredir. Porque a reclamação não vai resolver em nada, não vai aliviar nossas dores, não vai resolver os nossos problemas. E eles lembram aqui, os espíritos: nós possuímos uma consolação na nossa consciência, dentro de nós, que nos dá a esperança que dias melhores virão, de um futuro melhor. Mas temos que fazê-lo por merecer também. Não é ficarmos parados, rogando a Deus, aos bons espíritos, que nos auxiliem e que nossos problemas um dia vão acabar como que um milagre. Não, nós temos também que fazer a nossa parte. E uma delas eu trago aqui para a gente refletir, é exatamente evitar o mal. Que mal? O mal que existe dentro de nós. Sobre essa reflexão que eu gostaria de conversar com os irmãos. Seja qual mal for, falta de paciência, por exemplo, é um grande mal e nos faz mal, e faz mal para os outros, e foge totalmente do aconselhamento, tanto de Jesus como dos irmãos espirituais, que é a resignação. O murmúrio, a revolta, né, foge da resignação, que é o que nos eleva. Suportar sem murmurar.
É um pequeno apanhado que eu fiz aqui do livro da Filosofia Espírita sobre isso, sobre evitar o mal, mas esse mal que existe dentro de nós. Esforçar-se para evitar o mal deve ser o trabalho de todas as criaturas. Inclusive no livro o irmão diz, do homem de bem. E eu já aqui coloquei não. De todas as criaturas, o esforço é inevitável. De uma maneira ou de outra, nós nos sentimos impulsionados sobre a influência dos irmãos espirituais a evitar exatamente isso, o mal. É um trabalho a ser feito dentro da gente. Contudo, há males que se encontram de tal maneira enraizados em nosso íntimo, como que a gritar dentro de nós, e neste caso, o mais certo é orarmos, trabalharmos e esperarmos pacientemente. Por que existem esses males enraizados dentro do nosso íntimo? Porque somos seres milenares. Possuímos um passado, possuímos faltas passadas. E esse é o mal que está contido dentro de nós. Às vezes nem nós mesmos sabemos, nem nós mesmos conhecemos, ou não queremos conhecer, não queremos enxergar. Também é comum. Mas de uma hora para outra, isso vem à tona e passa, como ele diz aqui, gritar dentro de nós, querendo exteriorizar aquilo que está preso, aquele homem primitivo, com as sensações, as emoções ainda primitivas. Então, o nosso trabalho, nesse caso, é nos conter, através da oração, trabalho honesto, trabalho íntimo, e esperar pacientemente. Mas esperar sentado, de braços cruzados, não. Lógico, né? Aqui já diz, trabalhando, orando, servindo. Porque uma hora o Cristo vai nos auxiliar. Quando chegar a hora certa, nós receberemos o auxílio necessário. Então, o esperar pacientemente não se trata somente de sentar ou ajoelhar e rezar, né? Existe o trabalho a ser feito. O Mestre sempre nos auxilia. Ele mesmo nos diz que enquanto houvesse mal, enquanto houvesse sofrimento no orbe terrestre, Ele aqui estaria nos auxiliando. Aqui Ele diz, ajudando-nos a carregar a nossa cruz. E todos nós possuímos algum mal, seja ele qual for. Mal físico, mal moral, espiritual. Então o nosso dever é nos resignar sem revolta. Nosso dever. É interessante observar, esse estudo eu fiz
pensando em mim mesmo, porque a minha falta de paciência é muito grande, né? E é um grande mal que me atinge, minha impaciência, né? Então eu gostei muito desse estudo quando eu estava tentando, né, formar algumas palavras para passar para os irmãos. Então, resignação sem revolta, porque o tribunal de Deus já está instalado dentro de todos nós. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é mal e o que é bem. Alguns irmãos fazem o mal achando que estão fazendo bem, mas no íntimo, lá dentro mesmo, a pessoa sabe que ela não está fazendo o bem necessariamente necessário para o próximo, né? Às vezes a pessoa faz o bem para ela mesma, mas aí cada um com as suas obras, né? Então, esse tribunal de Deus instalado dentro de nós, nossa consciência espiritual, onde estão guardadas as leis de Deus, resposta do Livro dos Espíritos, inclusive, que já foi estudado várias e várias vezes, onde estão guardadas as leis de Deus, na consciência do homem, né? Esse é o tribunal dentro de nós. Então, o que Deus, através das suas leis, quer conosco? Nos auxiliar a um dia nós adquirirmos essa tranquilidade imperturbável na qual a gente lê e não entende como que eles conseguem aquilo, dos espíritos mais elevados, os dirigentes espirituais. Quem lê a série do André Luiz, todos os livros dele têm um benfeitor espiritual que acompanha o André, e a tranquilidade deles assim é algo inimaginável, né? Diante das situações que acontecem no percorrer dos livros, das histórias, das situações, da convivência com espíritos não tão evoluídos, as conversas, a paciência, a tranquilidade, a serenidade desses irmãos é de dar inveja. Mas é o que Deus quer da gente também. Para isso está instalado esse tribunal de nossas consciências, para que um dia a gente possa alcançar esse nível de espírito puro. Jesus nos pediu para orar e vigiar, sempre. Entretanto, a grande maioria de nós, ora bastante, mas chegar na hora do vigiar, que é a nossa parte, a gente esquece. Vigiar os nossos impulsos, aquilo que tem dentro de nós, gritando, querendo exteriorizar tudo aquilo, ou em poucas palavras, soltar o cachorro. Vigiar. Então, só orar não resolve. A gente precisa também fazer a nossa parte, que é vigiar. Orando sim, os irmãos espirituais vão estar escutando, procurando meios de nos auxiliar. Só que se nós não facilitarmos, vai ser meio difícil da gente receber o auxílio. Então precisamos vigiar nossos impulsos
algumas vezes inferiores. No meu caso, eu já falei aqui, né? Um deles é a falta de paciência no trabalho, na convivência familiar, enfim. Tenho sérios problemas com isso. Eu sei que os irmãos não têm problema com isso, mas eu tenho. Muitos males podemos evitar dessa maneira, vigiando, pois certas portas serão fechadas por esse simples ato, vigilância. A gente fecha as portas para esses males não tomar conta do nosso ser, do nosso pensamento, da nossa boca. Se sofremos mais, não é pelo passado. Eu errei no passado e hoje eu estou pagando, estou sofrendo. Não, às vezes é por falta de discernimento, de compreensão hoje, no presente, que aí gera sofrimento. Porque o passado a gente não pode mudar. O passado já foi. E o que eu fiz em outras vidas? Também. Vai pagar? Vai. Mas você não vai poder mudar. Você vai poder pagar a dívida, mas mudar não vai mudar. O que a gente pode mudar? O presente para o futuro. Isso sim. De hoje em diante. Agora o que fez, infelizmente, está feito. E isso não pode ser mudado. Então, se evitamos os males hoje, começamos hoje, enfim, vigiando-nos, quem sabe no futuro teremos menos sofrimentos do que atualmente, no momento agora, né? A doutrina espírita é completa nos seus conceitos de educação das criaturas, ciência, filosofia, religião. Explica-nos o Evangelho com a linguagem atualizada, para a gente compreender cada frase dita dentro do Evangelho. Cada frase, não é cada capítulo, ou cada texto de Mateus, de Lucas, não. Cada frase é explicada minuciosamente nos tempos atuais pelo Espiritismo. Então temos esse privilégio do conhecimento de muitas causas de nossas aflições atuais, dos nossos sofrimentos e de como podemos trabalhar para evitar esse mal dentro de nós, que nos aflige e nos traz sofrimento na vida atual. Então, só que tem um porém: há muito quem foi dado, muito será cobrado. Então, devemos e podemos evitar muitos males através da compreensão do Evangelho de Jesus. Que este sim é a maior força da doutrina espírita. Assim, absorvemos todo o alimento necessário do Cristo Consolador, nos explicando o porquê do porquê de todas as coisas que acontecem em nossas vidas, sejam elas boas ou más. O Cristo Consolador. Todas nossas aflições são enfermidades, quer sejam físicas ou espirituais, são, de certo modo, doenças curáveis, e a cura de todas elas deve e vem por nossos próprios recursos. Então, enfermidades que temos
em formas de aflições física, moral, espiritual, tem cura. Mas nós é que devemos trabalhar com isso, através da vigilância, evitando o mal, ou a exteriorização do mal que há de dentro de nós, estimulando assim sempre o Cristo dentro de nós. Que situação abençoada. Eu penso aqui no irmão Paulo de Tarso. Viver o Cristo. E é a meta, é o que Deus nos recomenda. Evitando o mal. Então a falta de paciência é um mal que aflige muitas pessoas. E do Evangelho Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, na lição 129, eles dizem: guarda a paciência. É a carta de Paulo aos Hebreus, anotado em Hebreus, do Novo Testamento, capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturado. Esperança que dias melhores virão, que as nossas aflições acabarão, serão resolvidos nossos problemas. Quantos e quantos tempos as pessoas, ou nós podemos dizer assim, aguardamos para essa solução. Quantas vidas, quantas encarnações às vezes, não só uma vida. Desejaríamos que a resposta do mundo aos nossos anseios surgisse imediata, agasalhando nossos corações. O imediatismo dentro de todos nós, querendo rezar hoje e amanhã, como num passe de mágica, resolver todos os nossos problemas. Mediatismo. E não, cada processo, cada resgate tem o seu tempo certo, cada espírito tem um amadurecimento no seu tempo, obedecendo sempre, né, as leis de Deus. E ele adverte aqui: entretanto, que paz desfrutaríamos no triunfo aparente dos nossos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade. A tal felicidade temporária. De que adianta a gente resolver um pequenino problema hoje, sem o esforço, sem o trabalho, sem a vigilância, achando que já resolveu todos os problemas da vida. Às vezes um problema tão pueril, digamos assim, material, e traz aquela felicidade enorme por ser, mas que na verdade é aquilo, somente aquele momento que ela vai receber essa graça, essa alegria de realizar aquele sonho, vamos dizer assim, material. De que adianta
sendo que somos devedores milenares, tantos débitos a quitar. Como repousar diante da exigência do credor que nos requisita? O credor não, aqui esse credor não é o credor do cara que está te cobrando lá, daquele dinheiro que está devendo, não. É o credor espiritual. O que adianta a gente adquirir uma bela casa, por exemplo, que é um sonho, uma aflição para pagar 500 mil prestações de algo, por exemplo, se ainda temos dívidas a acertar com um outro irmão? Como repousar nas nossas cabeças tranquilo? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Mas eu não sou delinquente, Marcelo. Você não é nessa encarnação. Você sabe das outras? Sabe como foi a sua outra vida? As suas últimas 10 encarnações? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, pois o nosso destino, é lógico, é cumprir com as nossas metas, né, espirituais, nossas metas assumidas perante Deus, e sabemos que um dia a gente vai chegar lá, com certeza, né, trabalhando, repetindo de ano. Mas um dia a gente chega, com certeza. Mas que vitória te coroará, enfim, a senda de luta. Qual será a vitória? Se a gente receber hoje, nessa encarnação, achando que já cumpriu com o nosso destino, nenhuma encarnação. Será que é tão simples assim? A gente quitar todos os nossos débitos em uma encarnação? Sentir-nos vitoriosos, coroados com as bênçãos divinas? O problema é que a gente reconhece que a gente está ainda preso a essas nossas obrigações assumidas ou convertidas no passado. Então o lar convertido em forja de angústia. Algumas pessoas têm problemas dentro do próprio lar, muitos problemas, aliás. E são as maneiras da gente aos poucos irmos nos depurando, quitando nossos débitos. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. Profissionalmente, e até às vezes em locais onde a gente faz algum trabalho voluntário, recebe sim, às vezes, calúnia,
às vezes até golpes de crueldade, que palavras às vezes são mais doloridas do que um tapa no rosto. O parente a que deves respeito e carinho, e do qual mesmo recolhes menosprezo e ingratidão. São exemplos que Emmanuel nos cita, e alguns débitos que a grande maioria de nós temos. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo e a imposição do ambiente. Entendemos que se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tenhamos paciência e satisfazemos as obrigações a que nós nos enlaçamos. As provas que nós mesmos pedimos quando reencarnamos, nosso plano reencarnatório. Aqui ele diz: tende paciência, trabalha, porque são obrigações convertidas por nós mesmos. Ninguém implicou a isso. Necessitamos quitar essas dívidas. Assim, não renuncie ao trabalho renovador. É um trabalho de todos nós. Qual de nós não sofre algum mal? Dentro de casa, dentro do trabalho, dentro do meio social, físico. A paciência é primordial. Eles recomendam aqui: paciência, resignação. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Cada acontecimento, então, é Deus falando para a gente, Deus ensinando a gente, que a gente possa enxergar essas palavras do Criador nesses momentos, nessas situações. Momentos de alegria, às vezes a gente esquece, mas os momentos de angústia, esses ficam marcados, e são nessas horas que a gente necessita maior vigilância, porque é o Senhor ensinando para a gente. E uma dos ensinamentos é exatamente isso: ter paciência. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Paguemos nossas contas, nossos débitos adquiridos por atos impensados, para que um dia a luz, possa nos auxiliar a enxergar uma vida melhor. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade um dia, quem sabe, Mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei de Deus. Todos nós estamos programados para
chegar na felicidade plena. Porém, temos que pagar as nossas dívidas com muita paciência, muita resignação, orando, vigiando sempre, sempre. Esse é o aconselhamento para nossas vidas. Aconselhamento de Jesus. Então, guardemos a paciência, evitemos o mal, esse mal que existe e está aí, está guardado dentro de todos nós. Que Jesus possa nos abençoar e novamente sempre rogando a Ele as bênçãos necessárias a cada irmão necessitado,